Senhor, meu amado irmão, irmã, quero compartilhar com você nessa oportunidade uma palavra que tem como tema Por que ir à igreja? O texto base é o Salmo 23, versículo 6, quando a Bíblia diz: Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quero frisar a parte final que diz: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Por que ir na igreja? Vamos trazer a resposta dentro da palavra? Primeiro, porque é a casa de Deus. Quando olhamos o Salmo 84, quero ir com você aqui na Bíblia, Salmo 84, versículo 1. Olha o que diz, Salmo 84, 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Então, por que ir na igreja? Primeiro, porque a igreja é a casa de Deus, é o tabernáculo de Deus, é a habitação de Deus. Segundo, por que ir na igreja? Porque é a casa de oração. Quando nós olhamos em Isaías, profeta Isaías, capítulo 56, Isaías 56, versículo 7, a Bíblia diz: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Quando olhamos também no Novo Testamento, lá em Lucas, capítulo 19, Lucas 19, é bom ler esses textos para a gente poder ver o quanto é importante, a igreja. Lucas capítulo 19, versículo 46, diz assim, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa é a casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. Então, segunda resposta, por que ir na igreja? Porque é a casa de oração, é o lugar de oração. É o lugar que nós nos juntamos para interceder e orar e buscar a presença de Deus. Terceira resposta, por que ir na igreja? Porque é o lugar de adoração. Salmos 22, versículo 22. Salmo 22, a Bíblia diz para nós o seguinte, Salmos 22. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, e louvar-te-ei no meio da congregação. Por que ir na igreja? Porque a igreja é o lugar da adoração. Louvar-te-ei no meio da congregação. A igreja, ela é o lugar de adoração. Por que ir na igreja? Quarto princípio aqui, porque é onde permanece a glória de Deus. Salmo 26, versículo 8. 26:8, a Bíblia diz: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Então, por que ir na igreja? Porque é onde permanece a glória de Deus. Quinto princípio, por que ir na igreja? Para aprender com Deus. Salmo 27, bem pertinho aqui, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Por que não citar aqui também Isaías, capítulo 2, profeta messiânico Isaías, capítulo 2, o versículo 3. Olha o que diz, Isaías 2:3. Isaías 2:3, a Bíblia diz: irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, por que na igreja? Porque é o lugar onde nós aprendemos com Deus. Por que na igreja? Porque é onde você encontra refúgio. Isaías, ainda aqui Isaías 37, versículo 1. Isaías 37:1. A Bíblia diz: e aconteceu que, tendo ouvido isto, o rei Ezequias rasgou suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Ou seja, porque ir na igreja é o lugar onde nós encontramos refúgio,
Podemos citar aqui também, ainda dentro desse ponto, 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 14, ó. 2 Crônicas 20, 14. A Bíblia vai dizer para nós, espera aí que eu estou em primeira aqui, segunda Crônicas 20, 14, diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, filho levita dos filhos de Asaf. Então, o interessante aqui é observar que o Espírito do Senhor veio no meio da congregação. Por que na igreja? Porque é o lugar onde você encontra refúgio. Podemos citar aqui ainda dentro desse ponto, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20. 2 Samuel 12, 20. Vamos ler aqui a palavra, né? A gente precisa ficar com a palavra. 12, 20. Então Davi se levantou da terra e se lavou se ungiu e mudou de roupas e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa, pediu pão e lhe puseram pão e comeu. Então ele entrou na casa de Deus. Então a sexta questão, como resposta da pergunta, por que a igreja? Porque é o lugar onde você encontra refúgio. Sétimo, por que a igreja? Porque é o lugar de congregarmos, é o lugar da comunhão. Hebreus capítulo 10, esse texto é conhecido, Hebreus 10, 25, diz assim, 10, 25, não deixando nossa mútua congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Podemos citar aqui também Atos, capítulo 2, versículo 46, Atos 2, 46, e perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, por que na igreja? Porque é o lugar de congregarmos, é o lugar de expressar a comunhão. Por que e a igreja? Porque é um exemplo deixado pelos apóstolos. Quando nós olhamos Atos 3:1, olha o que diz aqui: e Pedro e João subiam juntos onde? Ao templo, à hora da oração, a nona. Então, um exemplo dos próprios apóstolos. Também Lucas, nós vamos ver aqui outro exemplo dos apóstolos, Lucas capítulo 24. Lucas 24, o versículo 52 e 53. 24, 52 e 53. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Então aqui, por que na igreja? Porque é um exemplo, um legado deixado pelos apóstolos, né? Por que a igreja, nono? Porque é um exemplo deixado por Jesus. Jesus e a igreja? Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, 16. Olha o que diz as Sagradas Letras. Diz: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Então Jesus frequentava a sinagoga, né? Um outro exemplo aqui é João, capítulo 7. Vamos lá, João, capítulo 7, versículo 14. 7, 14. Diz assim: mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Olha aí, Jesus então também ele ia ao templo. Então, por que ir na igreja? Porque é um exemplo deixado pelo próprio Jesus. É um legado do próprio Jesus. E a 10ª e última resposta, para a gente poder terminar aqui, embora a gente poderia conseguir outras aqui. Por que ir na igreja? Porque nos alegramos em fazer isso. Olha que interessante. Salmos 122, o verso 1. Você conhece bem também esse versículo. Salmo 122, verso 1. É o salmo que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que na igreja? Porque é o lugar onde nós nos alegramos. E porque nos alegramos em fazer isso. Então aqui, você veja,
10 respostas. Por que ir na igreja? Porque é a casa de Deus, né? É o lugar onde Deus habita, embora Deus habita em nós, somos igreja, mas há necessidade também de congregar, de ir até o lugar onde Deus também se manifesta em conjunto. Por que ir na igreja? Porque é a casa de oração, né? A casa de Deus é a casa de oração. Por que ir na igreja? Porque é o lugar de adoração, embora adoramos em casa, adoramos como estilo de vida, mas nada melhor do que estar naquele ambiente, naquela atmosfera de adoração, não é verdade? Por que na igreja? Porque é onde permanece a glória de Deus, ou seja, a glória de Deus está em nós. Mas todas as vezes que você vai à igreja, é um lugar onde Deus também vai se manifestar através da sua glória. Porque na igreja, para aprendermos com Deus, né? Você já pensou se não tivesse igreja, se não tivesse escola bíblica dominical, onde nós iríamos aprender? Então, ir na igreja, porque é o lugar onde aprendemos com Deus. E na igreja, porque é o lugar onde encontramos refúgio, não é verdade? Quantas pessoas, né, que encontraram uma saída, uma solução indo à igreja. E na igreja, porque é o lugar onde congregamos, é a comunhão, é o abraço. Hoje, infelizmente, não podemos fazer isso, mas é o lugar onde você recebe um abraço, uma palavra. Eu sempre digo, talvez naquele dia que você vai na igreja, a pregação não fala tanto com você, o louvor, mas você estava precisando daquela palavra do irmão, daquele aperto de mão, daquele abraço. Estamos impossibilitados de fazer agora, mas quantas pessoas já tiveram essa experiência? Então é um lugar de congregar, porque na igreja é o exemplo dos apóstolos, o exemplo do próprio Jesus. Eles iam ao templo. E por que ir na igreja? Porque nos alegramos em fazer isso. Ou seja, você tem que ir porque você se alegra em estar na igreja. E o interessante, para a gente concluir, é que quando a gente abre a Bíblia no Salmo 73, lá no verso 17, nós vamos ver que o salmista ele vai declarar uma mudança de comportamento ao entrar na igreja. Se você depois tiver curiosidade, Salmo 73, antes do verso 17, você vai encontrar um tipo de pessoa. Aí ele vai dizer, Salmo 73, vou abrir, versículo 17, ele vai expressar a seguinte palavra, 73, 17, vai dizer, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Até que entrei no santuário de Deus. Então aqui você percebe uma vida antes e a vida transformada depois, até que entrei no santuário de Deus. Então por que ir na igreja? Salmo 84, 4. Bem-aventurados que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. Porque vale, 84, 10, porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas da impiedade. Por que então ir na igreja? Será que é para apenas rever amigos? Para cumprir um protocolo? Porque não tenho nada para fazer? Pelo contrário, ir na igreja traz tremendos benefícios sobre a nossa vida. Então, eu deixo para você, priorize estar na casa de Deus, valorize esse tempo que você tem e, acima de tudo, ame estar na casa de Deus. Que Deus te abençoe, que você possa entender o grande significado da importância da igreja. Embora a igreja somos nós, sim, não podemos ficar presos também ao templo, mas há uma grande necessidade de frequentar a casa de Deus. Deus te abençoe, um abraço, fique na paz.